Olá, boa noite, bem-vindos. Espero que me consigam ver e ouvir em condições. Então vamos começar mais este webinar hoje sobre placas gráficas e onde vamos falar aqui um bocadinho sobre a constituição, os componentes das placas gráficas. As placas gráficas são itens de hardware, obviamente, não é? E são responsáveis por gerar as imagens que passam no ecrã dos nossos computadores. Nisto podemos incluir os smartphones, os computadores, as consolas de vídeo, etc. E há tantas variedades de placas e com tantos recursos diferentes que se torna essencial conhecer pelo menos as características principais para sabermos bem aquilo que nos estamos a referir. Há termos que provavelmente já todos ouvimos falar, como GPU, GDDR, 3D, shaders, stream, processors, etc, etc. E todos estes termos são termos que fazem parte da constituição das placas gráficas e que nos podem ajudar a compreender um pouco também das placas gráficas. Começamos precisamente por aquilo que está aí no ecrã, que é o GPU. O GPU que é, ao fim e ao cabo, uma variação do CPU, mas dedicado apenas a gráficos, portanto um processador gráfico. Aquilo que se pode chamar a unidade de processamento gráfico ou o Graphics Processing Unit, GPU. Esta muitas vezes também é conhecida como chip gráfico, não é incorreto dizê-lo, mas não é a forma mais correta. A forma mais correta é mesmo GPU ou então unidade de processamento gráfico. É um tipo de processador que é responsável pela execução de cálculos, rotinas e também funções que vão resultar nas imagens que nós temos no monitor dos nossos computadores e, tal como acontece com o CPU, há uma enorme variedade de processadores gráficos, de GPUs disponíveis no mercado. Existem algumas patentes desenvolvidas especificamente para o processamento de gráficos 3D, por exemplo, para a produção de filmes profissional, não é? Portanto, para cinema, e também para jogos, por exemplo, ou mesmo para streaming, e até as mais simples que são fabricadas com foco na utilização de baixo custo, portanto de computadores de baixo custo, que serão aqueles chamados computadores de entrada, que servem para trabalharmos apenas no dia-a-dia, tarefas mais simples, produtividade, como aplicações do tipo Office e da internet mais simples, e nada de recursos muito complexos, ao contrário das outras que referi, que serão então dedicadas a aplicações gráficas complexas, como a produção de filmes e jogos. Todas estas placas são produzidas por empresas, obviamente, e as empresas mais conhecidas no mercado são a Nvidia, a Intel e a AMD, que antigamente também era conhecida como ATI. A AMD depois adquiriu a ATI e hoje em dia a própria AMD comercializa os chips gráficos, as placas gráficas e os processadores GPU desta marca. Já vimos provavelmente placas de vídeo de muitas marcas, como a ASUS, a XFX, a Gigabyte, etc. Mas estas marcas produzem placas, fabricam placas, mas não fabricam GPUs, não fabricam processadores gráficos. Então, o que estas marcas fazem é utilizam GPUs das marcas que referi há pouco e englobam esses GPUs nas suas placas gráficas, depois trabalhando o restante hardware e aproveitando os recursos desses GPUs. Também as motherboards muitas vezes fazem aquilo que se chama a placa de vídeo on-board, e para isso também vão embutir GPUs na própria motherboard e vão trabalhar
não como uma placa gráfica independente, mas sim como uma placa gráfica que vai interagir e vai trabalhar diretamente da motherboard. As características da GPU. Então é assim, é preciso pensar que o GPU ou a GPU surgiu para quê? Para aliviar o CPU, porque os gráficos partilhados no CPU acabavam por pesar muitíssimo no CPU e para o CPU não ter que lidar com um volume tão grande de cálculos matemáticos, geométricos, etc., nomeadamente para o processamento de imagens 3D, os cálculos geométricos são muito importantes. O que aconteceu foi haver esta criação do GPU precisamente para aliviar o CPU. Isto, por exemplo, para exames médicos computarizados, coisas de alta definição que usam o computador como o desenho assistido técnico também, o desenho vetorial, o tratamento de imagem, o tratamento de vídeo, tudo isso, sem o GPU, era um peso gigantesco para o CPU, para o Central Processing Unit, e isso levava a grandes perdas de rendimento por parte das máquinas. Para que estas imagens possam ser geradas e para que tudo possa ser gerado, a GPU vai trabalhar executando o quê? Vão ser algumas etapas, e essas etapas vão começar pela criação de elementos geométricos, passam pela aplicação de cores, pela inserção de efeitos e assim sucessivamente. Esta sequência acaba por ser receber no GPU um conjunto de vértices, portanto, que é aquilo que é o ponto de encontro de dois lados de um ângulo, não é? Quando dois lados de um ângulo se encontram, formam um vértice, e ao receber esse conjunto de vértices, elas têm que obter aquilo que se chama o contexto geométrico. E o contexto geométrico vai ser não um contexto vetorial, que é depois o desenho das linhas entre esses vértices uns e outros, e dar-lhe o contexto vetorial, mas também a aplicação de efeitos, de cores, sombras, luminosidades, etc. E na transformação disto tudo, formado obviamente em pixels, acaba por ser tudo feito num processo que é conhecido como rasterização. A rasterização, então, envolve o contexto geométrico, a obtenção de um contexto geométrico a partir de vértices, de cores, de luzes, de sombras e também de texturas. Esse processo de rasterização acaba depois por enviar as informações à memória de vídeo, que é aquilo que também se pode chamar o frame buffer, e o conteúdo final acaba por ser exibido no ecrã. As GPUs podem também conter vários recursos na execução destas etapas, e alguns destes recursos vão de encontro àquilo que eu referi há pouco, como por exemplo, falei de texturas. Há um recurso que é o TMU, que é o Texture Mapping Unit, que acaba por ser um componente que é capaz de rodar e também redimensionar bitmaps, ou seja, imagens formadas por conjuntos de pixels. Para quê? Para aplicar uma textura em cima de uma superfície. Então o Texture Mapping vai trabalhar com texturas. Outra ferramenta, só aqui molhar um bocadinho a garganta. Outra ferramenta bastante importante tem a ver com a renderização, e é o ROP, ou ROP, que é o Render Output Unit. O Render Output Unit vai manipular os dados armazenados na memória de vídeo e vai fazer com que esses se transformem num conjunto de pixels para formar as imagens que vão ser mostradas nos ecrãs. Estas unidades, as ROPs, vão aplicar filtros, efeitos de profundidade, e são as principais ferramentas que as ROPs aplicam, os filtros e os efeitos de profundidade. Também o Vertex Shader, que é uma ferramenta que trabalha com os vértices e vai consistir num programa
que vai trabalhar com as estruturas criadas através dos vértices, lidando com essas figuras como sendo figuras geométricas. Esse recurso vai ser utilizado para modelar objetos e para moldar objetos a partir dos vértices e das figuras geométricas. Uma ferramenta muito semelhante ao Vertex Shader, só que em vez de trabalhar com vértices vai trabalhar com pixels ou pixels, é o Pixel Shader. O Pixel Shader é um conjunto também de instruções, portanto programa, utilizado para processar efeitos de renderização de imagem. O Pixel Shader acaba por ser então um programa que vai trabalhar para criar efeitos com base em pixels e é muito utilizado em imagens 3D, por exemplo em jogos. Para quê? Para criar efeitos de sombras, reflexos, iluminações, tudo o que requer efeitos especiais, digamos assim. Então, as quatro ferramentas importantes que permitem a GPU trabalhar: Pixel Shader, Vertex Shader, Render Output Unit e Texture Mapping Unit. Estes modelos, estes recursos, perdão, são utilizados pelos GPUs em componentes e quantidades que variam de modelo para modelo. Há unidades de Vertex Shader e unidades para Pixel Shader e, dependendo da aplicação, também pode ser vantajoso ou não trabalhar com os dois em simultâneo. Se trabalharmos mal, ou se as aplicações trabalharem mal com estes recursos, podem criar desequilíbrios e esses desequilíbrios vão prejudicar o desempenho dos gráficos, portanto, da placa gráfica. Para tratar destes desequilíbrios, existem chips gráficos que utilizam aquilo que se chama uma ferramenta Stream Processor, ou seja, uma unidade que assume tanto a função de Vertex Shader e de Pixel Shader. Ou seja, de acordo com a necessidade que a aplicação que nós estamos a trabalhar demonstra de uma ou de outra coisa, ela vai oscilando e vai trabalhando com ambas as ferramentas, mas fazendo a seleção de forma automática. Normalmente, nós podemos usar aplicações para saber alguns detalhes da nossa placa gráfica, de recursos do nosso GPU, usando programas como, por exemplo, o CPU, ou o GPU-Z, perdão. O GPU-Z. O CPU analisa CPUs. O GPU-Z é uma aplicação gratuita, podemos baixar escrevendo GPU-Z num browser e aparece logo para download. Posso até aqui mostrar-vos, vou aqui separar esta página, GPU-Z, aparece esta página, basta clicar em download GPU-Z e a partir daí vamos fazer download daquele fecheirinho que eu tenho aqui e que vou executar neste momento e que me vai mostrar este programa, e onde eu posso ver aqui quais são os gráficos do meu computador. Mostra-me aqui qual é o GPU que está a usar, neste caso é um Tiger Lake GT2 da Intel. A tecnologia, ao passar aqui, ele vai mostrando sempre estes balões que me ajuda. Neste caso, a GPU, a Process Technology, ou seja, a tecnologia de processo de estrutura de fabrico da GPU, neste caso aqui os 10 nanos. Também o tamanho do dia, que é o core de silício, ou seja, o núcleo de silício da minha GPU, é de 194 mm². A data em que foi lançado esta placa gráfica foi a 11 de setembro de 2020. Não consegue dizer quantos transistores tem, não consegue dizer também a versão da BIOS, neste caso da minha. Diz-me o fabricante do computador, a identificação do meu dispositivo, identificação única. Se está a trabalhar em BIOS UEFI ou em BIOS Legacy, também me dá essa informação.
e depois tenho todas estas informações, como falei, os shaders, o pixel o filtrate, o texture filtrate, se tem suporte para DirectX, qual é o tipo de memória que está a usar, neste caso DDR4, a largura de bus, a largura de barramento da minha placa gráfica, que são 128 bits, e a largura de banda são 64 GB, portanto é a largura de banda da minha memória, e todas estas informações que me dão a frequência do GPU, a frequência da memória, o boost, ou seja, aquilo que é o boost de frequência máxima do meu GPU, e assim sucessivamente. Usando o GPU-Z, que é gratuito, podemos então analisar as características do nosso processador gráfico. Há aqui uma pergunta, vou só pôr aqui o vídeo a continuar a rodar. O Arlindo pergunta: tratando-se de uma unidade de processamento, a GPU usa alguma memória de processamento especial? Não, neste caso, como pôde ver ali pelo GPU-Z, neste caso a memória é uma DDR4 que trabalha nesta placa. Noutras placas poderá ser outro tipo de memória, mas não tem de ser nenhuma memória especial. A DDR trabalha perfeitamente no auxílio ao GPU. Se analisarmos aquele programa que eu ainda há pouco mostrei, havia lá velocidades de clock. Então, o que é o clock? O clock o GPU é um processador que trabalha numa determinada frequência, e essa frequência é o clock. O clock é um sinal de sincronização, tanto faz no GPU como no CPU, e quando os dispositivos do computador recebem um sinal para executar uma atividade, acontece aquilo que se chama um impulso de clock. A cada impulso de clock, os dispositivos executam as tarefas, parando quando têm que parar e saltando para o próximo impulso de clock quando a tarefa para. Portanto, impulso de clock, executa, para, salta para o próximo impulso de clock. A medição do clock acaba por ser feita em Hertz, e depois os múltiplos de Hertz, Megahertz, Kilohertz, Gigahertz e por aí fora. A unidade padrão de medida em frequência é o Hertz. Então, se eu disser que um dispositivo trabalha a 900 Hz, significa que estamos com um dispositivo que é capaz de capaz de operar 900 operações de ciclo de clock por cada segundo. E isto acaba por ser a transcrição quer para GPU, quer para CPU. Ou seja, se eu tiver 1 kHz, significa que tenho 1000 Hz. Se eu tiver 1 MHz, estamos a falar de 1 milhão de Hz. Se eu tiver 1 GHz, estamos a falar de 1 bilhão de Hz. E assim sucessivamente. Se eu disser, por exemplo, que a minha GPU trabalha a 900 MHz, significa que pode fazer 900 milhões de ciclos por segundo. Portanto, é isso que significa. Importante também nas placas gráficas a resolução e as cores. Quando compramos uma placa gráfica, devemos ter atenção à sua resolução máxima, e a resolução, quando falamos deste aspecto, estamos a falar no conjunto de pixels que formam as linhas horizontais e as linhas verticais no nosso ecrã. Então, se eu tiver, por exemplo, uma resolução de 1600 por 900, ou de 1024 por 768, ou de 800 por 600, aquilo que nós entendermos, significa que eu tenho o número maior serão linhas horizontais e o número menor serão linhas verticais. Ou seja, eu conseguirei ter o número maior de pixels na horizontal e o número menor de pixels na vertical. Quando eu digo que tenho uma resolução de 1024 por 768, estou a falar de 1024 pixels na horizontal por 768 na vertical. E assim sucessivamente para resoluções superiores àquelas que referi aqui. Quanto maior a resolução suportada, maior
a quantidade de informação que podemos exibir no nosso ecrã. Portanto, a resolução é importante nesse aspecto porque nos dá a garantia de quanto maior for, maior a quantidade de informação nós podemos exibir também no nosso ecrã. Nós podemos trabalhar a resolução nas definições de vídeo dos nossos monitores ou dos outros dispositivos e existem padrões também referentes a resoluções, padrões de cores que também são utilizados nas placas gráficas. Existem vários padrões de cor, historicamente o Super VGA, o VGA, o EGA, o CGA, o MDA. Não vamos perder muito tempo com isso, porque isso é mais história, mas isso vai depois variar com as resoluções, com a quantidade de pixels que podem ser exibidas pela placa gráfica. Ainda há pouco o Arlindo perguntava-me da memória. A memória é DDR, mas tal e qual como o CPU da placa gráfica nós denominamos GPU, a DDR da placa gráfica denominamos GDDR, portanto, memória gráfica DDR. A velocidade e a quantidade de GDDR que nós tenhamos na nossa placa gráfica, obviamente, vai influenciar de forma significativa o desempenho da placa gráfica. A memória GDDR é semelhante ao DDR, sendo que o que muda entre as tecnologias tem a ver com a voltagem e a frequência dessas placas. Existem vários tipos, GDDR, GDDR1, GDDR2, GDDR3, GDDR4, GDDR5, trabalham com tensões que vão de 2,5 V até, normalmente, sendo a mais comum, também 1,8, também tensões na casa de 1,8 volts, 1,5 volts, e são as tensões mais comuns. Depois temos também, algumas trabalham a 2 volts, no caso da DDR2, da DDR3, 1,5 V, e as memórias GDDR3 e as memórias GDDR5 são as que mais utilização tiveram no mercado das gráficas, sendo que normalmente a GDDR5 é a que utilizamos, é a que encontramos hoje em dia nas placas mais avançadas, e numa placa como a minha, que é uma placa on-board, normalmente é a GDDR4. Quem usa muito GDDR5 são a Nvidia e a Radeon, portanto a AMD, e a GDDR4 acaba por ser mais usada nas placas gráficas integradas nas motherboards, como é, por exemplo, a minha Intel Iris, que é uma placa gráfica on-board e usa GDDR4. Não quer dizer que não hajam GDDR5 também em placas on-board, mas são mais raras. Qual é a quantidade? O ideal é, quanto maior quantidade de memória tiver, melhor desempenho terá. No entanto, há aqui uma coisa que temos que salientar, que é, não adianta ter uma grande quantidade de memória, mas ter um bus, um barramento que seja pequeno. E o barramento tem a ver com o número de linhas que faz a comunicação entre a memória e a GPU. Ou seja, se eu tiver um barramento pequeno, mas tiver uma grande quantidade de memória, os dados transferidos entre o GPU e a memória acabam por não ser assim tantos. Então convém que tenhamos uma largura de bits grande para poder transferir mais comunicação, mais dados entre a memória, a GDDR e a GPU. Porquê? Normalmente nas placas on-board, como a minha, 128 bits, depois placas mais sofisticadas, 256 bits, e placas ainda mais no topo, 512 bits, sendo que já há também modelos com 1024 bits, mas são muito caros. Não quer dizer que não se possam ser adquiridos, mas o mais vulgar são estes três padrões. 128, 256, 512, 1024 também já há, e a tendência vai ser subir, 1024, 2048 e múltiplos por aí afora. Placas motherboards que têm o chip on-board,
normalmente a memória de vídeo acaba por ser também uma parte da memória RAM do computador que é roubada, entre aspas, à memória RAM do computador. E na BIOS normalmente podemos escolher qual é a quantidade de memória disponível para essa finalidade na setup do BIOS, e alguns modelos de motherboard também incluem GDDR embutido, mas é menos comum. 3D. Hoje em dia, quando falamos de gráficos, obviamente falamos sempre em gráficos 3D. Este recurso é essencial na indústria de entretenimento, nos jogos, nos filmes, etc. E, por isso, toda a gente quer ter uma placa gráfica com recursos 3D. Normalmente temos que ter atenção também às características do dispositivo, o clock, a quantidade de memória, se permite executar shaders, etc., porque isso vai ter influência na imagem 3D. Ainda há bocado mostrei ali a fill rate, que é a medida da quantidade de pixels que o chip gráfico consegue renderizar num segundo, também pode ser conhecida como pixel fill rate, e em outras palavras trata-se ao fim e ao cabo de medir o processamento, a quantidade de processamento de pixel. Isso acontece quando uma imagem 3D é gerada. Normalmente ela é posteriormente transformada em 2D para ser mostrada no ecrã, e aquilo que nós chamamos isso é uma transformação das informações em pixel. Depois temos o FPS, que são os frames por segundo. Tem a ver com o número de frames, a quantidade de frames por cada segundo que é mostrado no ecrã, e quando um filme é executado, ele é na realidade composto por uma sequência de imagens, como se fossem várias fotografias em sequência, e cada uma dessas fotografias é um frame. Quanto maior a quantidade de frames por segundo, melhor é a percepção dos movimentos, portanto melhor será a qualidade também do processamento. O FPS é muito particularmente importante em jogos, não é? E também na visualização de filmes que hoje em dia já chegam aos 100 FPS e até a taxas superiores. V-Sync é uma outra característica das placas gráficas, é uma maneira de tornar a exibição das imagens mais confortável ao nosso olho humano. Portanto, ele sincroniza as FPS com a frequência de atualização do monitor, o refresh rate, e isso vai tornar a exibição das imagens mais confortável aos nossos olhos. Outra característica importante, o anti-aliasing. O anti-aliasing melhora a qualidade da imagem, não é a quantidade, a qualidade da imagem que é mostrada, e normalmente por limitações do monitor, os objetos 3D aparecem com as margens, não é? Portanto, ali o bordo tremido, como se alguém ali passasse qualquer coisa e ficasse feio, e o anti-aliasing ameniza esse problema, deixando a imagem e as pontas da imagem certinhas, direitas. Portanto, não se nota essas deficiências na qualidade da imagem. Depois ainda temos mais uma característica também importante, que é o Anisotropic Filtering, que também conhecido por AF, que é mais fácil dizer do que Anisotropic Filtering. O AF permite eliminar e também amenizar aquele efeito de imagem borrada, portanto de imagem que nos aparece no ecrã, como se estivesse um borrão, como se estivesse desfocado. Poderia ainda falar aqui de modos, já falei dos barramentos, poderia ainda falar aqui de modos DirectX e OpenGL, mas não vou falar porque vou fazer mais tarde um webinar apenas com essas duas tecnologias. Ficam apenas com a nota que o DirectX e o OpenGL são, ao fim e ao cabo, um conjunto de aplicações de áudio e vídeo que depois vão permitir
melhorar a qualidade da reprodução e dos jogos e de tudo o que tem a ver com reprodução de multimédia, seja de vídeo, seja de áudio. Não vou alargar-me com o DirectX e o OpenGL porque irei fazer um webinar só sobre essas duas tecnologias e falarei deles mais adiante. Sobre placas gráficas, para hoje era o que tinha para vos trazer. Espero que tenham gostado e aprendido mais neste webinar. Não sei se têm alguma questão que queiram colocar. Estou aqui ao vosso inteiro dispor. Digam, por favor. Se não tiverem mais nenhuma questão, ok, está aqui o David. Compatibilidade com a motherboard. Normalmente as placas gráficas hoje em dia são todas compatíveis com as motherboards. O que temos que ter atenção essencialmente é ao tipo de barramento que vamos usar, não é? Portanto, o PCI Express, o tipo de barramento, ver a velocidade da placa gráfica e a velocidade da motherboard em termos de barramentos para ver se são compatíveis e se não vão incorrer em nenhum problema. O Hugo, o GPU-Z faz essa análise. Não, à partida não. À partida não haverá grandes incompatibilidades, David. O que nos diz sobre a gráfica TGR? Não tenho muito a dizer sobre isso, Ricardo. Qual era a sua questão concreta? João, responderei à sua questão no campo, está bem? Pode-me só colocar aí o seu número de formando, que essa resposta é uma resposta que eu queria dar-lhe por escrito. Ramdak e Dak. Ou então coloque-me, por favor, no campus essa dúvida, e eu tenho todo o gosto em responder. Da mesma maneira ao Ricardo, porque a questão, eu nem estou a entender bem a questão do Ricardo Moreira. O que é que quer que eu fale sobre isso? Mas se me colocar isso no campus, mais concretamente, qual é a sua questão? Quantos tempos? Isso depende de modelos para modelos. Ricardo, não é uma coisa linear, temos que ver barramentos, temos que ver memórias, temos que ver uma série de coisas. Normalmente o GPU-Z dá-nos essas informações, mas varia, não é tão linear como olhar para ele e conceber só os 2 gigabits. São cálculos um bocadinho mais complexos que isso. Já fiz em tempos, Pedro, mas sim, tenho todo o gosto em fazer. Mas, por favor, o Ricardo e o João, coloquem-me essas questões pelo campus para eu poder aprofundar um bocadinho mais, está bem? Pedro, terei todo o gosto em brevemente voltar a falar de overclock, está bem? Uma placa gráfica ter 2 gigabytes, neste caso, não é, bits, dedicados de memória, significa que, das duas uma, ou está a roubar memória à RAM para trabalhar se for on-board, ou então, se for da própria placa gráfica, em termos de memória, 2 gigabytes não é assim tanto para aquilo que são os gráficos atuais. Se for só essa a questão, é só esta a resposta. Então, se calhar fui eu que não entendi bem a questão. É só Fernando, está bem, Ricardo? Não é preciso o senhor. Obrigado a todos, boa noite, fiquem bem, saúde. Até quinta-feira. Quinta-feira mais um webinar com outro tema.